Segundo a leitura da Parashá de Vaikra, e se a pessoa ela quer fazer um korban da ave, uma olá, um presente para Deus que sobe, é queimado para Deus, o seu korban, então ele pode fazer de rola ou de filhote de pomba, são as aves que servem para korban. Da ave, não toda ave, porque a gente sabe que falou no Rumash de ontem que tem que ser sem defeito e macho em relação a gado, em relação a cabrito, cordeiro, mas em relação a aves não tem essa exigência de ser sem nenhum defeito e ser macho. Então será que se tiver faltando um órgão inteiro pode? Por isso que fala minaof da ave, não toda. Uma ave que está realmente com um problema sério, que está faltando um órgão inteiro, aí não serve para o templo porque não é honra. Torim tem que ser rolas grandes e não filhotes. E pomba ao contrário, tem que ser filhotes de pomba pequenos e não grandes. Minatorim ou min fala das rolas e das filhotes, ou seja, esse das vem excluir o que? Quando começou a amarelar. Que o que? Que ele é passulo nos duas espécies, porque há filhote de pomba, quando as penas já estão amareladas, já estão grandes, já não é mais chamado de filhote, e as rolas, quando estão amareladas, as penas ainda é pequeno, ainda não chegou a ser o tamanho adulto que é para ser kasher para fazer o korban. E o Cohen vai sacrificá-lo no Mizbeach e vai degolar a cabeça, malak, fazer a melicá, não é a xerritá, é a melicá, ele arranca a cabeça pela nuca, uma outra maneira que só pode ser feita no templo, e vai sacrificar no Mizbeach e seu sangue vai ser jogado sobre a parede do Mizbeach. Veio crivô, vai sacrificá-lo, mesmo se for só uma ave, um sozinho também pode, não precisa ser o par, que em geral era vendido em par. Está escrito que o Cohen vai sacrificá-lo, o malak vai degolar, ou seja, não é feito com utensílio, com uma faca, sim com o próprio Cohen, o próprio órgão do Cohen. No caso, ele usa a sua unha e ele corta na nuca, não no pescoço, como é a xerritá, e ele corta o osso do pescoço até chegar no simanim, que são o esôfago e a traqueia, e aí ele degola a ave dessa maneira. Isso é a melicá. E seu sangue vai ser jogado. A palavra nimtzá vem de mitz, de suco, né, de espremer, porque ele pega o lugar onde é feita a xerritá e espreme sobre a parede do Mizbeach e o sangue vai descendo ali. O malak veitiv nimtzá, se a gente for olhar a ordem do passuco, está escrito que ele vai degolar, vai sacrificar e vai jogar o sangue. Ué, se ele já sacrificou, ele já queimou, como é que ele vai jogar o sangue? Somente o que? Assim como na hora de queimar, você queima a cabeça separada e o corpo separado, assim a melicá deve ser feita dessa maneira, que degola. Pelo literal do passuco está querendo dizer que, olha, você vai degolar e vai sacrificar, só que antes de jogar no altar, você deve jogar o sangue antes de queimar a ave. E você deve tirar o papo com a sua pena, tem duas explicações no Rashi, vai jogar isso do lado do Mizbeach, para o lado do leste, do lado de quem entra, no lugar onde é jogado também as cinzas. Muratô é o local onde fica digerindo a comida, que é o zefek, que é exatamente o papo. Benotza, tá? Junto com as entranhas, junto com o intestino. A palavra notzá, pela essa explicação, quer dizer uma coisa enojada, como kinatsu gamnau. Por isso que um gosta dos beurle, com a sua comida, quer dizer com um que é digerido. Essa explicação de Abel-Sei Ben Hanan, que ele diz que ele pega junto com o papo, pega também a moela, ou seja, pega uma parte também já de dentro do animal. Os Ramim dão uma outra explicação, que na verdade ele vai lá, ele corta com uma faca, faz tipo uma janela e tira o papo todo junto com a pena que está ali na pele do animal. Agora uma coisa interessante, no animal que é sacrificado, que ele come sempre, do evus, ele come lá daquela vala, aquele local onde se bota a comida para ele, e não está escrito para limpar as entranhas, os pés e sacrificar. Já a ave que come do roubo, come do que não é dele, então está escrito para a gente jogar para o lado, já que ele comeu do roubo. Para o lado do leste, ou seja, para o lado do leste da rampa. Né? Tem o altar, tem a rampa, para o lado do leste da rampa. No local onde é colocado a cinza, é o mesmo local quando a gente limpa a cinza todo dia de manhã, quando limpa o Mizbeach interno, o Mizbeach de ouro e a menorá, tudo era colocado ali à direita da rampa e milagrosamente tudo sumia, era engolido ali no seu local. E ele vai dividir com as asas o animal sem separar, ou seja, vai partir em dois, mas não separar um lado do outro, e o Cohen vai sacrificar no Mizbeach sobre as madeiras que estão no fogo, é um olá, é uma oferenda de fogo, um cheiro prazeroso para Hashem. Shissá, partir, é sempre com a mão, como a gente encontra em Shimshon, que ele partiu o leão, e lá está escrito que ele não tinha nada, né? Foi com a mão que ele partiu, igual que se partia um cabritinho. Bir nafav, com as asas, não é só nas asas, é com, ou seja, não precisa tirar as penas das asas, contudo, ele vai lá e separa.
Interessante que Birnafav inclui as penas mesmo. Agora a gente sabe que o cheiro, uma pessoa comum que sente o cheiro de asa, de pena de asa queimando, a alma se enoja. Então aqui na Torá a gente manda sacrificar para Deus isso. Por qual motivo? Porque o sacrifício do pobre não ficar pequeno, para ficar o misber satisfeito e cheio, bonito o corban do pobre. Quer dizer, o pobre que não tem dinheiro de levar um animal, um cabrito, um carneiro, um boi, ele vai lá e leva só uma pombinha ou uma rola, então a gente não vai tirar as penas da asa para ficar um pouco maior a oferenda dele. Lo Yavdi não deve separar, ou seja, não deve desmontar, não deve fazer virar duas partes, sim, ele rasga de dentro, mas fica ainda conectado. Em relação ao corban de ave, está escrito um cheiro prazeroso para Deus. Em relação ao animal, está escrito a mesma coisa, um cheiro prazeroso, para te ensinar uma lição muito forte. Se você dá mais, se você dá menos, principal intenção para Hashem. Tem pessoas que estudam 10 horas de Torá, pessoas que estudam 1 hora de Torá. Para aquela pessoa, estudar 1 hora é muito esforço. Então, é um cheiro prazeroso para Hashem. Você dá uma doação, você dá um corban, uma oferenda do seu tempo, do seu dinheiro, do que for, tanto faz se você dá mais, se dá menos. O que interessa é quanta intenção você colocou nisso. Venefesh, uma alma que vai sacrificar um korban mincha, um korban de trigo para Hashem, agora não é nem animal, é já um trigo. Então, solet vai ser do trigo refinado, de sêmola, e vai colocar azeite e vai colocar levoná, que é uma seiva chamada olíbano. Venefesh kitakriv, não está escrito nefesh, outros korbanot, né? Outras doações, está escrito a pessoa que quer vir sacrificar um animal, aqui fala a alma, porque quem é que doa trigo é um pobre, que não tem nem como pagar uma ave. O Baruch Hu fala, quando o pobre vai lá e oferece para mim um trigo com azeite, eu considero como se estiver sacrificando a sua própria alma. Solete korbanot, como assim? Depende do que a pessoa promete. Se a pessoa fala, eu quero dar uma mincha para Deus, uma oferenda, essa mincha, ela tem que ser de solo, tem que ser do trigo refinado, que é a primeira das menachot. A Parashá vai contar para a gente 5 tipos de korban mincha, que é oferendas de trigo, e essa mincha ela era nikmet, ela era tirado um punho, como vai explicar depois, ainda quando está o trigo, antes de assar a massa, como está explicado. Como aqui tem 5 tipos de menachot e todas elas, as 4, tirando essa aqui, elas são assadas antes de você tirar o pedaço que vai ser queimado, então aqui é diferente, aqui é por isso que ela é chamada de minchat solet, a mincha do trigo de sêmola. As outras também podiam ser de trigo de sêmola, só que a diferença é que essa aqui eu vou tirar um pedaço ainda quando está trigo, ainda quando não está assado. Solet é trigo, como a gente sabe, fala solet chitim, então é a sêmola, é a melhor, mas é de trigo, não de outra espécie. E mincha é no mínimo a quantidade de isaron. Está escrito isaron, solet le mincha, né? O mínimo é um isaron, que é mais ou menos equivalente a 1,666 kg. Vai colocar sobre ela azeite sobre todo, ou seja, azeite em tudo. E vai colocar sobre ela levoná, que é essa seiva, esse olíbano, não sobre tudo, bastante, se só um pouquinho. E ele deixa, como esse levoná, ele deixa um punhado de levoná num lado. Por que você fala que azeite é em tudo e levoná, essa seiva, é só num pedacinho? Porque a Torá, quando ela vem incluir, depois de incluir, vem diminuir, na verdade. O que está escrito? Vai colocar sobre ela azeite, vai colocar sobre ela levoná. Então falou 2 vezes sobre ela, porque o azeite é realmente em tudo, o segundo já é só num lugar. Outra explicação, por que o azeite é sobre tudo? Porque vai misturar, vai virar parte do trigo e vai ser tirado junto, como está escrito, me soltar o mishamaná, quando você vai separar o pedaço para Deus, você vai tirar da farinha junto com o do azeite. Já a levoná eu devo botar separado, por quê? Porque ela não vai junto, não vai misturar com todo, e não vai ser tirado junto. Como está escrito, alcool levonatá, vai ser separadamente. Essa seiva também era queimada, mas era separada, então se misturar, se botar em tudo, fica muito mais difícil. Então ficava num cantinho, na hora de oferecer, tirava um pedaço do trigo com azeite e aquela seiva separadamente e jogava para queimar no altar. Está escrito que vai despejar o azeite, né, misturar no trigo, e depois, no próximo passo, vai falar que vai levar para o Cohen. A gente ensinar que jogar o azeite, misturar com trigo, isso pode ser feito por alguém que não é Cohen. Só depois disso vai levar para o Cohen para fazer a kmitzah, que é separar um pedaço, que só o Cohen pode fazer. Vai levar para os filhos de Arão os Kohanim e Kamatz me chama, ele vai tirar de lá, melou como sou cheio do seu punho, como já vamos explicar, do trigo e o azeite misturado, além da levoná, além da seiva, vai sacrificar isso, o Kohen, a lembrança dessa oferenda no Mizbeach, no fogo, um cheiro prazeroso para Hashem. Ou seja, da Kmitzah em diante, só o Kohen que pode fazer. Tirar esse pedaço em diante, queimar todos os outros trabalhos, só o Kohen pode fazer. Ele vai tirar de lá, como assim de lá? Do local onde a pessoa que está trazendo o Korban está ali, ou seja, a Kmitzah ela pode ser feita em qualquer lugar da Zará, inclusive nas 11 Amot, que o Israel, que não é Kohen, pode estar. Então o Kohen vai lá e tira a Kmitzah, mesmo do lado do
judeu que não é cohen que está levando a oferenda. Melô, como sou o seu punho cheio, será que tem que ser transbordando, né? Muito cheio, caindo pelos lados? Em outro lugar está escrito B como sou, no seu punho. Aqui está falando cheio, lá está falando punho. Então tem que só o que está dentro que é kasher. Ah, mas será que então que é faltando, que é pouco, que está escrito que é cheio? Como é que eu concilio as duas coisas? Ele cobre, né, com os 3 dedos sobre a palma da mão. Esse é o kometz. Tem que ser exatamente assim. Cheio, não transbordando e não menos. Isso quer dizer kometz na linguagem hebraica. Além da levoná, fora do Líbano, vai ser o kometz cheio de trigo e azeite. E vai ser queimado, victir, a levoná, essa seiva também era queimada no altar. Ele fala cheio como todo do seu azeite e do seu soro do trigo, ou seja, se a pessoa por acaso quando for tirar acabou levando um pedaço de sal ou uma parte de levoná da seiva, então tá passula, essa mitzvah tem que fazer de novo para pegar de trigo e azeite misturado. Azkartá é lembrança, esse kometz que vai para Deus, ele é a lembrança da oferenda, porque essa é a parte que vai para Hashem, então é lembrado os donos para coisa boa, para satisfação. E o resto da massa, o que sobrar, vai ser dado para Arão e seus filhos, para eles comerem. Isso aqui é sagrado dos sagrados, ou seja, tem que ser respeitado, várias leis das oferendas de Hashem. Arão e Banav fala a Arão, que é o Kohen Gadol, e os seus filhos, porque o Kohen Gadol ele pode pegar uma parte sem dividir, ele pode pegar uma parte de qualquer oferenda do templo. Já os Kohanim comuns tinha divisões, cada um ia receber uma parte, tinha sorteios, tinha várias coisas como era dividido. Kodesh Kodashim é sagrado para vocês, dos que ofereceram para Hashem, ou seja, vocês só podem pegar depois que já foi oferecido a parte para Deus, aquela parte, o kometz que é levado e queimado. Agora vamos falar sobre outro tipo de minhá, a pessoa que ela quer oferecer uma minhá chamada ma'afetanur, assada no forno, também vai ser feito de trigo, de sêmola, halot, aí vai ser tipo bolos, tipo pães, só que não era hametz, não deixava fermentar, né? Por isso que fala halot matzot, eram massas igual matzot que não fermentava, misturados com azeite, ou biscoitos ungidos com azeite, ou seja, tem 2 maneiras de fazer esse korban ma'afetanur. Ou você misturava o azeite na massa e assava, ou você fazia a massa sem o azeite e depois passava o azeite. Ou seja, a pessoa que ela quer doar uma ma'afetanur vem te ensinar que ela pode ser ou halot ou rekikin, ou tipo bolo, tipo pão ou tipo biscoito. De qualquer jeito, todos esses não eram hametz, não fermentavam. A diferença é que as halot era misturado o trigo com azeite e o rekikin era, depois da massa, você passava o azeite em cima. Ramim discute como que era essa unção de azeite. Tem gente que fala que vai passando azeite em cima do biscoito até acabar o azeite de logo, porque o mínimo era um logo de azeite, que é 4 vezes 86 ml. E tem gente que fala não, que essa unção era igual o café vanita, aquela letra que já foi falada, né, que é assim, que passava assim em cima do biscoito. E o resto do azeite que sobrava era para os kohanim comerem. Por que está escrito Bashem 2 vezes para te liberar? Mesmo o azeite segundo ou terceiro, ou seja, não é aquele de primeira, né, aquele especial que a menorá só podia ser. Para a oferenda pode ser qualquer, vejo que já é moído, já é um azeite mais não tão puro como aquele primeiro azeite. Todas as menachot, essas oferendas que eram assadas antes de fazer a kimitzá, e tinha que também ter ptitá, tinha que cortar em pedaços, era sempre 10 halot, 10 massas, ou seja, pode ser 10 rekikin, aqui pode ser rekikin, 10 biscoitos, ou 10 pães. Já a primeira que a gente falou, que era tirada ainda quando estava antes de assar, ainda na massa, então podia fazer quantos pães quisesse daquela massa, não obrigatoriamente fazer 10. A terceiro tipo é minchal mahvat, a minchá feita na frigideira do seu korban, ela também vai ser de trigo, de sêmola, misturado com azeite, matzá, ou seja, não vai fermentar. Ou seja, aquela pessoa que ela quer doar uma minchá de mahvat. O que é um mahvat? É um tecido que tinha no Beit HaMikdash, que era assado, né, entre aspas, a minchá sobre ela no fogo, mas com azeite. Esse utensílio não era profundo e sim era esticado, praticamente como a nossa frigideira. Então o que acontece é que a massa ficava dura, justamente por ela ser assim esticada, então não cozinhava no azeite, sim queimava, né? O fogo queimava o azeite e assava rápido, então ficava mais duro aquele pão, aquele biscoito. E todas precisavam de jogar azeite 3 vezes, tirando a assada, como a gente vai ver depois na continuação. Você tinha que jogar o azeite na hora de misturar e ainda um azeite antes de botar o trigo que jogava no utensílio. Sole beolaba shemen é trigo, né, farinha de trigo misturada com azeite. Sole quer dizer uma farinha de trigo refinada, mas de qualquer jeito vim te ensinar que botava o azeite, misturava enquanto estava cru e não quando estava massa.
Patot o tapitim, você deve partir ela em pedaços, vai jogar sobre ela o azeite, ela é uma minchá. Daqui vem ensinar todas as menachot que são assadas antes de tirar um pedaço, tinha que partir os pães que já estavam assados para tirar um pedacinho para ser queimado no altar. Você vai colocar sobre ela azeite minchahi, também de novo a gente ensinar que todas as menachot têm esse despejar de azeite. Será que a assada também tem isso? Por isso que fala aleia, sobre ela, vem excluir a mafetanur. Será que eu vou excluir só as halot, mas não os biscoitos? Quer dizer, talvez é das assadas, que a gente falou que podia ser ou bolo, ou pão, ou biscoito, escrito ri, ela é, ou seja, exclui totalmente, no caso do mafetanur, daquela que é assada, não tinha esse azeite a mais.